Uma solenidade aqui no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, marca a inauguração do ambulatório de viajantes, a reforma do setor de urgência e emergências e a ampliação da UTI adulto, que passa a contar com 10 novos leitos. No total, R$3.300.000 em investimentos. Nós, da RDTV, conferimos este evento de perto, evento que contou com a participação dos prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Bernardo, Orlando Morando, além da presidente da Fundação do ABC, Maria Bernadette Zamboto Viana. Outro destaque deste evento é a posse para um segundo mandato do Dr. Desirê Carlos Calegari como superintendente aqui do Hospital Estadual Mário Covas. Dr. Desirê, que conversa com a gente a partir de agora aqui na RDTV. Doutor, o que significam essas inaugurações hoje, esses anúncios feitos neste evento? Significa um avanço muito grande e demonstrar que, embora estejamos num ano muito ruim financeiramente falando, nós conseguimos assim mesmo implementar R$3.300.000 em serviços que eram prementes. A parte da urgência e emergência foi totalmente remodelada, deixando com que os pacientes sejam atendidos com mais eficiência, com mais conforto. O aumento da UTI era também uma coisa esperada por conta dessa reforma da urgência e emergência, em ter uma UTI a mais para internação, e a questão do ambulatório de especialidades, que era a gente almejava muito que a ABC tivesse um ambulatório de viajantes, né? E isso veio a acontecer. Foram investimentos que fizeram a diferença mesmo nesta crise que nós estamos passando. E a diferença também é que o hospital está agregando, né, a questão da qualidade. Nós somos acreditação ONA 2, estamos indo em agosto agora para 3, ou seja, o hospital está se qualificando no atendimento. Somos o único hospital do estado de São Paulo que participa do projeto Paciente Seguro, que está sendo realizado pelo Ministério da Saúde e o Hospital Moinho de Vento em Porto Alegre, onde o Hospital Mário Covas está aprendendo a fazer essa questão do paciente seguro para que possa abrir para os hospitais do estado de São Paulo como fazer. Ou seja, nós estamos numa ponta atacando a qualidade também, o que deixa o hospital também nesse aspecto mais seguro, mais eficiente, e fazendo com que nós possamos aumentar a nossa capacidade de atendimento com acolhimento do paciente. Agora, doutor Desirê, o senhor mesmo mencionou aí o momento de crise que vivemos. Isso significa também uma busca mais intensa por serviço público, não é? Muita gente agora sem convênio médico. Qual é o desafio nesse caso para o hospital? Porque o hospital já tem uma demanda crescente ano a ano, e a gente pode citar também a questão da farmácia de alto custo, que não é de hoje, se apresenta como um desafio. A farmácia é um capítulo à parte, que a rigor ele não deveria, no meu ponto de vista, estar inserido dentro do hospital, porque é uma distribuição de componentes especiais e que a gente assimilou, e com um certo conforto, que no início do primeiro mandato eu ainda consegui fazer uma cobertura para que os pacientes de idade não ficassem na chuva, mas hoje uma fila de 4 a 5 horas é impossível a gente fazer com que essa distribuição seja qualitativa. O sistema já foi modificado algumas vezes, ainda assim a demanda... A demanda continua aumentando, e como o secretário adjunto colocou aqui, hoje existe uma conversa com os prefeitos da região, no sentido de eles estarem participando da distribuição com uma logística própria em cada município,
Evidentemente que não é só simplesmente dar medicação, tem câmaras de refrigeração que tem que ser adquirida para que o remédio tenha a qualidade necessária. Ou seja, existe toda uma logística a ser dispensada, mas é o ideal, porque aí nós temos condição, se eu tiver metade dos pacientes para atender, eu atendo com hora marcada no hospital, né, nos meus 26 guichês que eu tenho lá embaixo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que realizar junto com o consórcio municipal aqui da região é essa farmácia de componentes especiais. Eu acho que passou o tempo já de ter que se resolver, né? E sobre o aumento da procura pelo serviço público? Procura, nós somos referência, na verdade, às diversas unidades de saúde do ABC. Ou seja, a gente só vai carrear para o Mário Covas aquilo que for realmente uma especificação de urgência e emergência, como recebemos na vaga zero, perigo de vida da pessoa, ou aqueles pacientes que precisam de uma cirurgia de alta complexidade. Portanto, a nossa retaguarda ela é os próprios de saúde de todos os municípios. Então, a demanda vai existir, mas infelizmente, quando eu falo que precisaria de outro Mário Covas, é exatamente para atender essa urgência e emergência de complexidade, né? Só que o investimento não existe. Nesse momento isso não seria possível. Nesse momento a gente vai ter que usar a inventividade mesmo, a racionalidade e fazer o melhor que é possível com o que a gente tem. Doutor Desirê, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Esse é o Dr. Desirê Carlos Calegari, que conversou com a gente, superintendente do Hospital Estadual Mário Covas, aqui em Santo André. E a gente aproveita para ver agora trechos da entrevista coletiva concedida pelo secretário adjunto de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, que falou sobre não só os investimentos feitos aqui no Mário Covas, como também sobre outros assuntos, até mesmo da possibilidade da descentralização da entrega dos medicamentos e de um outro equipamento do mesmo porte do Mário Covas aqui para a região. Trazemos agora para a região do ABC essa importante iniciativa que é a abertura de um ambulatório que vai orientar aos viajantes quais são os cuidados especiais que eles devem ter a depender do seu local de destino, evitando assim, principalmente nesse momento de grande preocupação com as arboviroses, evitando-se assim que as pessoas possam se submeter a riscos que sejam evitáveis. Então nós temos aqui uma ação importante que exigiu do governo do Estado de São Paulo 3,3 milhões de reais em investimento para essas três iniciativas: a readequação do pronto-socorro, a abertura do ambulatório do viajante e a inauguração de mais 10 leitos de UTI. Eu acredito que neste novo cenário, com uma sinergia maior dos municípios aqui da região do ABC, não tenho a menor dúvida que nós vamos avançar ainda mais no papel que deve ser cumprido pelo Hospital Mário Covas e o papel dos municípios. Então já há um grande movimento das gestões municipais no sentido de apoiar as ações de saúde da região, que é enriquecedor para toda a população, porque o Mário Covas hoje ele tem um perfil de atendimento de média alta complexidade, a média para baixo, deve ser direcionada a outros hospitais estaduais e também aos gestores municipais. Então a sinergia que hoje está afinada com os gestores municipais e o governo do Estado de São Paulo certamente trará frutos muito interessantes para a população em curto prazo. É um equipamento importante que vem atualizar o parque do hospital, que recentemente foi objeto de uma ampliação grande. Recentemente, lembramos que houve uma ação de uma emenda parlamentar de 10 milhões de reais que propiciou ao hospital uma grande atualização no seu parque instalados, e agora nós vamos renovar a hemodinâmica. Então são mais de 2 milhões de reais o valor desse equipamento. Creio que em 3 a 4 meses, que é o período para adequação física do local que vai receber esse equipamento, tenhamos aí uma nova oportunidade de mais um avanço do governo do Estado de São Paulo aqui na região do ABC. Hoje, o equipamento, como está no equipamento de fim de vida, nós tivemos que restringir um pouco o funcionamento do equipamento, que deve propiciar que em 3 ou 4 meses a gente possa retomar em 20% a 30% o volume de atendimentos externos desse equipamento. Hoje nós estamos focando para todo o atendimento de demanda interna do hospital, e aí nós vamos retomar toda a agenda externa, ampliando
ainda mais a oferta desse procedimento para a região. A Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, ela já tem uma atuação bastante intensa em todo o estado, então, portanto, a região do ABC, ela já é uma região coberta pela CROSS. Só para a gente alinhar o discurso, o que se pede é uma central específica microrregional para a região do ABC, mas que não significa que o ABC já não esteja contemplado dentro da grade de regulação da CROSS. Então nós estamos estudando não só para a região do ABC, mas para os importantes polos regionais do estado, a descentralização com a criação de escritórios regionais de regulação, centrais regionais de regulação, para que o médico regulador possa estar um pouco mais próximo da região como um todo, e isso possa facilitar a discussão. Então existe sim esta iniciativa que contando com o apoio dos municípios, ela se torna muito mais execuível. Em relação à questão dos medicamentos, hoje nós estamos em discussão, e aí sim também uma discussão bastante avançada com os novos gestores, no sentido de equacionar uma situação possível de descentralização da distribuição de medicamentos de alto custo, que hoje está concentrada aqui no Hospital Mário Covas. Com todo o esforço do governo do estado de São Paulo, com todo o esforço do hospital, ainda este é um gargalo evidente para todos, evidente que a quantidade de 36 mil pacientes que vêm mensalmente retirar medicamentos aqui no hospital, ele cria um gargalo logístico para a distribuição, e a ideia é avançar rapidamente com o apoio dos municípios para que a gente possa criar um mecanismo possível tanto para os municípios quanto para o governo do estado de São Paulo, de descentralização da distribuição desses insumos. Os municípios, eles devem equacionar dentro das suas possibilidades um local a ser realizada essa dispensação. Então nós teríamos que ter uma logística de transporte desses insumos de uma central estadual para um polo municipal, e no polo municipal a distribuição. Então aí há um equacionamento a se definir em relação à logística de deslocamento dos medicamentos e um local para distribuição onde se possam executar as dispensações nos guichês. Eu acho que esse projeto, tanto o de medicamento quanto o da CROSS, são processos que, saindo da fase negocial, e essa é a fase mais crítica, com a boa vontade dos municípios, com a predisposição que já havia do Estado, eu acredito que esse ano é possível termos ações concretas no sentido de colocar em prática essas ações, que não plenamente, mas que saiamos da teoria já para algum nível de prática, execução prática dessas ações.